Milionário salva a vida de um menino pobre que se afogava. Quando a mãe do menino aparece, ele não acredita no que vê e fica desesperado. O sol brilhava forte sobre a areia dourada e o mar estava calmo, refletindo o azul infinito do céu. Arthur Vasconcelos, um milionário acostumado ao luxo e ao poder, caminhava sozinho pela praia. Ele sempre gostou do mar, mas naquela manhã sua mente estava distante. Pensava em sua vida vazia, no peso das escolhas que fez, na solidão que, apesar da riqueza, o perseguia. Até que um som cortou seus pensamentos. Gritos. Seus olhos varreram a praia e, a alguns metros da margem, viu um menino se debatendo na água. O pequeno corpo era engolido pelas ondas, desaparecendo e reaparecendo enquanto as mãos frágeis tentavam se segurar em nada. O coração de Arthur disparou. Sem hesitar, ele correu em direção ao mar e mergulhou. As ondas se chocavam contra seu corpo, mas ele nadou com força, ignorando a ardência do sal nos olhos. Quando finalmente alcançou o menino, o puxou para si e nadou de volta, sentindo o corpo pequeno e gelado em seus braços. Assim que chegaram à areia, Arthur deitou a criança e verificou se ela respirava. O menino tossiu, expelindo água, e seus olhos se abriram, grandes, assustados. Arthur sentiu algo estranho no peito. Aqueles olhos eram castanhos claros, brilhantes, idênticos aos dele quando criança. Antes que pudesse processar o pensamento, passos apressados fizeram a areia afundar. Ele levantou a cabeça e, no instante em que seus olhos encontraram os dela, o mundo pareceu parar. Camila? O nome escapou de seus lábios antes que pudesse conter. A mulher que ele nunca esqueceu estava ali diante dele. Seus cabelos castanhos estavam um pouco mais curtos, o rosto mais maduro, mas aqueles olhos eram os mesmos que ele tanto amou no passado. Camila caiu de joelhos ao lado do menino e o puxou para um abraço desesperado. Meu Deus, Davi, você está bem? Você me assustou tanto. A voz dela tremia de alívio e desespero. Arthur ficou imóvel. Sua mente trabalhava rápido, processando o que estava acontecendo. Davi. O nome do menino ecoou em sua cabeça. Ele olhou novamente para a criança, observando cada detalhe. O formato do rosto, os traços, os olhos. Um frio percorreu sua espinha. Ele é seu filho? A pergunta escapou antes que pudesse evitar. Camila levantou a cabeça, os olhos cheios de emoção. Por um segundo pareceu hesitar. Sim, ele é meu filho. Arthur sentiu um aperto no peito. Algo dentro dele gritava que havia mais naquela história. 6 anos. Fazia 6 anos desde a última vez que viu Camila. Se o menino tinha a idade que ele imaginava, não podia ser. Mas a dúvida se instalou em seu coração como uma tempestade prestes a desabar. E se Davi fosse seu filho, o mundo de Camila? Parou no instante em que seus olhos encontraram os de Arthur. Seu coração disparou, as mãos tremiam enquanto ela segurava Davi com força, tentando acalmá-lo. Ali estava ele, o homem que ela tentou esquecer, o grande amor de sua vida. Arthur estava diferente, mais maduro, mais sério, mas ainda com aquele olhar intenso que um dia a fez se sentir a mulher mais especial do mundo. Ele a olhava fixamente e por um instante parecia perdido no tempo, como se tentasse entender o que estava acontecendo. Mas então a dor voltou. A mágoa, a traição, a decepção. Ela piscou, sentindo uma pontada no peito. Não podia se deixar levar. Arthur não era mais seu. Nunca foi. A lembrança veio como um soco. 6 anos atrás, Camila sempre soube que sua vida não era fácil. Cresceu na luta, vendo a mãe trabalhar de sol a sol como empregada doméstica. E quando ela faleceu, Camila precisou assumir o trabalho para sobreviver. Conseguiu um emprego na casa dos Vasconcelos, uma das famílias mais ricas e influentes
do país. Ali, ela conheceu Arthur. Ele era bonito, educado, gentil e diferente dos outros milionários arrogantes que já vira. Desde o começo, ele a tratou com respeito, perguntava sobre sua vida, fazia piadas para arrancar sorrisos dela. Aos poucos, Camila percebeu que seu coração pertencia a ele. O que começou com olhares discretos, virou longas conversas na cozinha durante a madrugada. Depois, carícias roubadas em corredores vazios. Até que uma noite, Arthur a beijou pela primeira vez. Eu não deveria sentir isso por você. Ele sussurrou contra seus lábios. Camila sabia que aquele amor era proibido, mas foi impossível resistir. Eles começaram a namorar escondidos, vivendo momentos intensos e apaixonados sempre que podiam. Mas os pais de Arthur desconfiavam. O senhor e a senhora Vasconcelos eram pessoas frias, acostumadas a controlar a vida do filho. Para eles, Arthur deveria se casar com alguém de sua classe, de uma família rica e influente. Camila não era para ele. Quando Arthur decidiu que não queria mais esconder seu amor, tomou coragem e disse: "Vou contar tudo aos meus pais. Eu não me importo com o que eles pensam, Camila. Eu amo você e quero ficar com você." Camila acreditou nele. Seu coração se encheu de esperança, mas então tudo desmoronou. Naquele mesmo dia, os pais de Arthur anunciaram que ele precisava viajar para Londres a negócios. Ele tentou recusar, mas não conseguiu. Disse a Camila que seria rápido, que quando voltasse resolveriam tudo. Ela esperou por ele, mas Arthur nunca voltou. Dias depois, a senhora Vasconcelos chamou Camila para uma conversa. Seu tom era cruel, seus olhos frios como gelo. Arthur já seguiu com a vida dele. Ele está noivo de outra mulher. Camila riu, achando aquilo um absurdo. Arthur jamais faria isso. Mas então a mulher colocou um envelope sobre a mesa. Dentro dele havia fotos de Arthur com outra mulher. Em uma delas, a moça o beijava nos lábios. O chão de Camila se abriu. Sua visão ficou turva. Ela não queria acreditar, mas a prova estava ali, diante de seus olhos. Seja sensata, menina. Você não tem lugar aqui. Vá embora e poupe a si mesma dessa humilhação. Camila chorou por dias, mas no fim fez o que achou ser a única saída. Foi embora. O que ela não sabia era que tudo não passava de uma mentira. As fotos foram montagens, manipuladas pelos próprios pais de Arthur. A viagem de negócios foi uma armadilha para afastá-lo. Assim que ele foi para Londres, eles pagaram para que um fotógrafo forjasse as imagens, e sem que Arthur soubesse, destruíram o amor deles. Quando Camila partiu, já carregava consigo um segredo. Ela estava grávida, mas jamais contou a Arthur. Ele não merecia saber. Agora, 6 anos depois, ali estavam eles, de frente, um para o outro, com um menino entre eles, um menino que poderia ser seu filho. A voz de Arthur a trouxe de volta à realidade. "Por que você foi embora, Camila?" Ele perguntou, o tom carregado de emoção. Ela riu, amarga. "Acho que você já sabe a resposta. Você me trocou por outra. Você me traiu, Arthur." Ele franziu o senho, visivelmente confuso. "Do que você está falando?" "Eu nunca..." Antes que ele pudesse terminar, Davi segurou sua mão. "Mamãe, eu tô com medo." Arthur olhou para o pequeno, seu coração apertado. Seria possível? Seria possível que aquele menino fosse seu filho? E se fosse, por que Camila nunca lhe contou? O olhar de Arthur se fixou em Camila. Havia dor, confusão e uma raiva contida em seus olhos. O que ela acabara de dizer o deixava desnorteado. Traí-la? Trocar Camila por outra mulher? Nada daquilo fazia sentido. Mas antes que pudesse questioná-la mais, ele sentiu o pequeno aperto em sua mão. Olhou para baixo e viu Davi segurando seus dedos com força, ainda tremendo levemente do susto que acabara de passar. O menino estava molhado, a pele fria, os lábios levemente arroxeados pelo tempo na água. Arthur engoliu em seco e se forçou a pensar com clareza. Davi precisava de cuidados. "Camila,
Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Venha comigo. Estou hospedado no hotel em frente à praia. Seu filho precisa de um banho quente e roupas secas. Ela o olhou com desconfiança, abraçando Davi protetoramente. Não precisa, eu me viro sozinha, respondeu seca. Arthur passou a mão pelos cabelos, frustrado. Não estou tentando te prender numa conversa, só estou preocupado com Davi. Ele quase morreu, Camila. Você quer arriscar que ele fique doente? Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. Sabia que ele estava certo. Davi olhou para ela com uma expressão de cansaço. Camila sentiu o coração apertar. O bem-estar do filho vinha primeiro. Arthur percebeu sua hesitação e aproveitou. Por favor, ele pediu mais baixo, sua voz carregada de um sentimento que ele mesmo não conseguia identificar. Camila fechou os olhos por um momento. Seu coração ainda batia forte. A presença dele a abalava mais do que gostaria de admitir. No fundo, parte dela queria ir. Queria respostas. Queria saber o que realmente aconteceu 6 anos atrás. Com um suspiro pesado, ela finalmente cedeu. Tá bom, disse sem olhar diretamente para ele. Arthur assentiu, tentando disfarçar o alívio que sentiu. Pegou sua camisa que estava jogada na areia e a estendeu para Camila cobrir Davi. Sem dizer mais nada, começaram a caminhar até o hotel. Reencontro com o Passadu Hotel, onde Arthur estava hospedado, era luxuoso, um dos melhores da cidade. Camila não pôde evitar se sentir deslocada ao entrar no enorme saguão, com seus lustres brilhantes e decoração sofisticada. Ela se lembrou do passado, dos dias que passou naquela mansão onde trabalhava, das vezes em que observava os convidados, ricos dos Vasconcelos, se sentindo uma estranha naquele mundo de opulência. Mas Arthur nunca a fez se sentir assim. Pelo contrário, com ele, ela se sentia especial. O elevador os levou até um dos andares superiores, onde ficava a suíte de Arthur. Assim que entraram, ele foi direto até o banheiro, pegou toalhas limpas e entregou para Camila. O chuveiro tem água quente, cuide dele. Camila assentiu e levou Davi para o banheiro. Enquanto ajudava o filho a se despir e ligava o chuveiro, percebeu que suas mãos estavam tremendo. Arthur ainda mexia com ela. O cheiro dele, sua voz, o jeito como a olhava, tudo a fazia lembrar do que sentiam um pelo outro. Mas ao mesmo tempo, a lembrança da suposta traição a fazia querer fugir. Ela não sabia o que pensar. Depois de alguns minutos, Davi saiu do banho e Camila o vestiu com uma roupa limpa que Arthur providenciou. Quando voltaram para a sala da suíte, encontraram Arthur parado perto da janela, olhando para a vista do mar. Camila pigarreou para chamar sua atenção. Ele se virou devagar. Seus olhos se prenderam aos dela, e foi naquele instante que ela soube que precisava da verdade. Agora me diz, Arthur. Sua voz saiu firme, apesar do turbilhão dentro dela. Por quê? Ele franziu o senho. Por que o quê? Camila cruzou os braços. Por que você fez aquilo comigo? Você me prometeu que ficaríamos juntos. Disse que me amava, que não se importava com as opiniões da sua família. Mas no momento em que seus pais te mandaram para longe, você me trocou. Arthur parecia genuinamente confuso. Do que você está falando, Camila? Eu nunca te troquei. Ela soltou uma risada amarga. Ah, não? Então explique isso. Ela disparou. Quando você viajou para Londres, seus pais me mostraram fotos suas com outra mulher. Fotos suas sendo beijado por ela. Eles disseram que você estava noivo, que eu nunca passaria de uma diversão. Arthur arregalou os olhos. O quê? Camila sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas se recusou a chorar. Eu vi com meus próprios olhos. Você estava lá com ela. Arthur passou as mãos pelos cabelos, dando um passo para trás. Sua respiração ficou pesada. Meu Deus! Ele sussurrou, processando tudo. Você acreditou neles. Camila estreitou os olhos. O que quer dizer com isso? Arthur voltou a encará-la, e agora havia algo diferente em seu olhar. Dor, raiva,
compreensão. Camila. Foi tudo uma mentira. O coração dela parou por um segundo. O quê? Arthur respirou fundo antes de responder. Meus pais armaram tudo. Eles nunca aceitaram nosso relacionamento. Quando perceberam que eu queria assumir você, inventaram essa viagem para me afastar. Enquanto eu estava fora, eles criaram aquelas fotos. Era tudo manipulado. Eu nunca te traí. Camila sentiu o mundo girar. Seus joelhos enfraqueceram e ela precisou se apoiar na mesa. Não, isso não pode ser verdade. Arthur se aproximou, sua voz agora cheia de urgência. Você acha, mesmo que eu teria te abandonado, Camila, que eu teria simplesmente te trocado por outra mulher? Camila estava em choque. Se aquilo era verdade, então... Ela foi enganada esse tempo todo. Ela fugiu, se escondeu. Criou um filho sem que Arthur soubesse. Davi. Arthur olhou para o menino, que estava sentado no sofá, distraído com um brinquedo que encontrou no quarto. Então, sua atenção voltou para Camila. Me diz uma coisa. Sua voz saiu baixa, mas firme. Davi é meu filho, não é? Camila prendeu a respiração. Arthur deu um passo à frente. Responda, Camila. Ela olhou para o filho. Depois para Arthur, o peito queimando, a mente em caos. Era a hora da verdade. Arthur sentiu o ar escapar de seus pulmões. Seu coração batia forte, sua mente girava. Tudo o que ele acreditou nos últimos 6 anos estava desmoronando. Ele nunca entendeu o desaparecimento de Camila. Nunca aceitou sua partida repentina. Depois de tudo o que viveram, depois de todas as promessas que fizeram um ao outro, ele esperava que ela confiasse nele. Quando voltou de Londres, a primeira coisa que fez foi procurá-la. Mas Camila não estava mais lá. Ela foi embora, Arthur, sem dizer nada, sem deixar rastros. Foi o que sua mãe lhe disse, com um tom frio e indiferente. Ele não acreditou no começo. Mas conforme os dias passavam e Camila não dava notícias, a dúvida começou a crescer dentro dele. Então vieram as palavras duras de seu pai. Ela era só uma empregada, Arthur. Uma diversão passageira. Arthur se enfureceu. Ele não via Camila daquela forma. Ele a amava, com todas as forças, com toda a sua alma. Mas ela se foi, sem explicação, ou pelo menos era o que ele achava. Agora, parado diante dela, vendo a dor em seus olhos, tudo fazia sentido. Camila nunca o abandonou por escolha própria. Ela acreditou em uma mentira, e pior, ela criou um filho dele sozinha. Arthur sentiu um nó na garganta. Davi é meu filho, não é? Ele perguntou de novo, com a voz trêmula, carregada de emoção. Camila respirou fundo. Lágrimas brilhavam em seus olhos quando finalmente respondeu. Sim, Arthur, Davi é seu filho. As palavras foram como um soco. Arthur levou a mão ao rosto, tentando absorver o impacto da revelação. Ele tinha um filho de 6 anos. E passou todo esse tempo sem saber. Ele olhou para Davi, que agora brincava distraído no sofá. Sentiu um aperto no peito. Quantos momentos ele perdeu? Quantos aniversários? Quantas noites sem sono Camila passou sozinha, cuidando do filho que era dele também? Camila enxugou as lágrimas e continuou, sua voz embargada. Eu sofri muito, Arthur. Criar um filho sozinha, nunca. Foi fácil. Eu não tinha ninguém. Passei fome, trabalhei até não aguentar mais. Tudo para dar um mínimo de dignidade para o nosso filho. Arthur fechou os olhos, sentindo um peso esmagador sobre ele. Eu nunca teria deixado vocês passarem por isso, ele sussurrou. Mas você não estava lá, Camila respondeu, sua voz carregada de dor. Você não sabe o quanto eu esperei que você me procurasse, o quanto eu quis acreditar que tudo aquilo era mentira. Mas eu vi as fotos, Arthur. Vi com meus próprios olhos. Como eu poderia não acreditar? Arthur sentiu os olhos queimarem. Ele queria gritar, queria voltar no tempo e impedir tudo aquilo de acontecer. Por que você não me procurou? Ele perguntou, sua voz cheia de desespero. Por que não?
Me deu uma chance de explicar. Camila riu, um riso amargo. Você acha que seus pais teriam deixado? Eu era só a empregada, Arthur. Quando fui embora, eu não tinha nada. Eu só queria proteger meu filho. A dor no peito de Arthur aumentou. Ele queria odiá-la por não ter tentado encontrá-lo, mas ao mesmo tempo sabia que não podia culpá-la. Ela acreditou no que viu e agora ele tinha uma nova batalha pela frente. Ele precisava confrontar seus pais. Arthur se levantou, seus olhos brilhando com determinação. Eu vou descobrir toda a verdade. Camila o encarou, surpresa. O quê? Eu vou enfrentar meus pais. Eu vou olhar nos olhos deles e exigir a verdade. Se eles realmente fizeram isso, eu quero ouvir da boca deles. Camila engoliu em seco. E se eles negarem? Arthur deu um sorriso amargo. Se tem uma coisa que aprendi ao longo dos anos, é que a culpa pesa. Uma hora ou outra, a verdade sempre vem à tona. O peso do arrependimento. Enquanto isso, na mansão Vasconcelos, o senhor e a senhora Vasconcelos viviam em um tormento silencioso. Eles haviam conseguido o que queriam. Afastaram Camila da vida de Arthur. Mas nunca imaginaram as consequências. O filho que antes era cheio de vida e ambição, nunca mais foi o mesmo. Depois que Camila desapareceu, Arthur mergulhou no trabalho. Tornou-se um homem sério, frio. Mas por trás da postura firme, eles sabiam que ele estava destruído. O tempo passou e a culpa cresceu. Eles tentaram encontrá-la. De verdade, não porque queriam consertar o que fizeram, mas porque viram o que seu filho se tornou sem ela. Mas Camila desapareceu completamente. Era como se nunca tivesse existido, e o peso da culpa os consumia mais a cada dia. Só que agora, tudo estava prestes a mudar. Arthur estava prestes a descobrir a verdade. O silêncio na suíte era carregado de emoção. Arthur ainda tentava absorver tudo. Camila nunca o traiu. Ela não o abandonou porque quis. Ela foi manipulada, enganada. Tudo por culpa dos pais dele. E agora, diante dela, diante do amor da sua vida e do filho que nunca soube que existia, Arthur sentia uma mistura avassaladora de sentimentos. Ele passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Quando ergueu o olhar para Camila, viu algo que não via há anos: esperança. Ela o olhava com olhos brilhantes, mas cheios de insegurança, como se no fundo ainda tivesse medo de acreditar que aquilo era real. Arthur quebrou o silêncio primeiro. Se eu soubesse que você estava grávida, nada disso teria acontecido. Camila sorriu tristemente. Eu sei. Arthur desviou o olhar por um instante, respirando fundo. A dor era insuportável. Você não faz ideia do que aconteceu comigo depois que você sumiu, Camila. Ela franziu a testa. O que aconteceu? Arthur deu uma risada sem humor, balançando a cabeça. Eu entrei em depressão. Camila arregalou os olhos. O quê? Eu não era mais o mesmo. Depois que voltei e descobri que você tinha ido embora sem explicação, sem deixar rastro, eu me afundei no trabalho, mas nada preenchia o vazio que você deixou. Camila sentiu um aperto no coração. Eu nunca deixei de te amar, Arthur. Ela confessou, sua voz embargada. Mesmo quando a dor era insuportável, mesmo quando eu sentia ódio por tudo o que aconteceu, meu coração ainda te pertencia. Arthur segurou sua mão com firmeza, olhando profundamente nos olhos dela. O meu também sempre foi seu, Camila. Eu nunca amei ninguém além de você. E agora, depois de descobrir que tenho um filho, depois de ver o que perdemos, eu só consigo te amar ainda mais. Ela sentiu as lágrimas escorrerem. Eu passei tanto tempo achando que você me traiu, mas no fundo eu sempre quis acreditar que não era verdade. Eu tentei seguir em frente, Arthur, juro que tentei, mas meu coração nunca permitiu. Arthur limpou uma lágrima que escorria pelo rosto dela. Você conheceu alguém nesse tempo? Ele perguntou, sua voz saindo mais baixa, quase temerosa. Camila balançou a cabeça, sorrindo de forma doce. Não, nunca. Meu coração sempre foi seu. Arthur sorriu. O meu também.
Nunca olhei para outra mulher. Nunca quis ninguém além de você. Ela soltou um riso emocionado. Seus pais fizeram de tudo para nos separar, mas não conseguiram. Depois de tudo, depois de 6 anos, o amor ainda está aqui. Arthur aproximou o rosto do dela. Sempre esteve. Sempre estará. Risos e brincadeiras. Um momento só deles. Depois de tanta emoção, a conversa entre eles ficou mais leve. Arthur pegou uma manta e jogou sobre Camila e Davi, que já cochilava no sofá. Ele se sentou ao lado dela e os dois começaram a lembrar dos momentos do passado. Você lembra de quando fugíamos para o jardim à noite? Arthur perguntou, sorrindo nostálgico. Camila riu. Claro que lembro. Você me encontrava escondido atrás da fonte. Sempre dizia que eu era sua maior aventura. Arthur riu. E era mesmo. Nunca gostei de regras, mas por você... por você eu quebrei todas. Camila fingiu indignação. Por você? Então você está dizendo que a culpa era minha? Ele ergueu as mãos rindo. Totalmente sua. Eu era um santo antes de te conhecer. Ela deu um leve tapa no braço dele rindo. Mentiroso! Arthur gargalhou e, sem pensar 2 vezes, puxou Camila para perto, abraçando-a. Ela ficou rígida por um segundo, mas então relaxou nos braços dele. Ali, naquele momento, tudo parecia certo. Eu esperei tanto para ter você nos meus braços de novo, ele sussurrou. Camila fechou os olhos, aproveitando o calor do abraço. Eu também. Mas então, a realidade bateu. Ela se afastou um pouco e olhou nos olhos dele. O que vamos fazer agora? Arthur respirou fundo. Agora vamos enfrentar essa história. Vamos acabar com essa mentira. Meus pais precisam confessar o que fizeram. Só assim poderemos seguir em frente. Camila hesitou. E se eles negarem? E se disserem que é tudo invenção minha? Arthur segurou o rosto dela com delicadeza. Eu já não sou mais um garoto, Camila. Não sou mais o filho submisso que aceita tudo que eles dizem. Eu vou encarar isso de frente. Se tem uma coisa que eu aprendi com essa dor toda, é que nada nesse mundo vale mais do que o amor que sentimos um pelo outro. Camila sentiu o coração disparar. Arthur se levantou e pegou a chave do carro. Vamos acabar com essa história de uma vez por todas. Camila assentiu. Era a hora da verdade. O encontro com o passador à viagem até a mansão foi silenciosa. Arthur dirigia com o olhar fixo na estrada, enquanto Camila olhava pela janela, sentindo o coração acelerado. Davi dormia no banco de trás, alheio ao turbilhão que seus pais estavam enfrentando. Quando o carro finalmente parou em frente à enorme casa, Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele lugar guardava tantas lembranças, boas e ruins. Arthur saiu do carro primeiro, deu a volta e abriu a porta para ela. Está pronta? Ela respirou fundo. Sim. Juntos, de mãos dadas, caminharam até a porta da mansão. Arthur bateu forte, determinado. Depois de alguns segundos, a porta se abriu. A senhora Vasconcelos arregalou os olhos ao vê-los ali. Arthur, Camila! O senhor Vasconcelos apareceu logo atrás da esposa, seu rosto empalidecendo. Arthur encarou os dois, sua voz saindo firme, carregada de anos de dor e frustração. Chega de mentiras. A mãe de Arthur tentou desviar o olhar, mas ele não permitiu. Está na hora da verdade. E então, o silêncio caiu sobre a casa. A verdade finalmente seria revelada. O silêncio na mansão era pesado como chumbo. O senhor e a senhora Vasconcelos estavam congelados, seus rostos pálidos, os olhos arregalados em choque. Camila estava ali. Depois de 6 anos, ela estava diante deles, mas o que realmente fez seus corações pararem foi o menino de 6 anos que segurava a mão da mãe. Os olhos castanhos do garoto eram idênticos aos de Arthur. A senhora Vasconcelos sentiu as pernas fraquejarem. Arthur, esse menino...
Sua voz falhou. O Sr. Vasconcelos passou a mão pelo rosto, respirando fundo. Seu coração batia descompassado. Ele e a esposa sempre souberam que esse dia chegaria. Entrem, ele disse por fim, sua voz mais baixa do que o normal. Arthur segurou firme a mão de Camila e entrou na casa que um dia também fora dela. Eles se sentaram no sofá da enorme sala, enquanto os pais de Arthur pareciam nervosos, tensos. Vamos direto ao ponto. Arthur começou sem rodeios. Por que vocês fizeram isso? A senhora Vasconcelos fechou os olhos por um instante, como se estivesse reunindo coragem. O senhor Vasconcelos se mexeu desconfortável. Eles não tinham mais para onde fugir. Nós erramos. A voz da mulher saiu embargada. Arthur cruzou os braços. Isso eu já sei. O que eu quero saber é o porquê. A mãe dele suspirou, os olhos cheios de lágrimas. Nós queríamos o melhor para você, filho. Queríamos que você se casasse com alguém do seu nível social. Arthur soltou um riso seco, amargo. Melhor para mim? Vocês destruíram minha vida. Os olhos de sua mãe brilharam com tristeza. Achamos que estávamos protegendo você. Protegendo? Camila finalmente falou, sua voz cheia de emoção. Vocês me jogaram para fora dessa casa grávida. Eu não tinha nada, ninguém. E Arthur, vocês destruíram o homem que ele era. A senhora Vasconcelos desabou em lágrimas. Nós sabemos. O senhor Vasconcelos respirou fundo. Filho, nós nos arrependemos. Ele disse, a voz embargada. Achamos que seria fácil para você esquecê-la. Achamos que o tempo curaria tudo. Mas estávamos errados. Você nunca mais foi o mesmo. Arthur balançou a cabeça. E só perceberam isso depois que me viram afundado em depressão, não foi? Os pais dele não responderam. O silêncio foi a confirmação. A senhora Vasconcelos tentou se aproximar, mas Arthur recuou. E então, como foi que vocês me separaram da mulher que eu amo? Quero ouvir tudo. Sem mentiras, o senhor Vasconcelos abaixou a cabeça. Ele já não tinha forças para esconder a verdade. Fizemos uma armadilha. Camila arregalou os olhos, apertando as mãos com força. Armamos para que Camila acreditasse que você estava noivo de outra mulher, ele confessou. Forjamos uma foto onde uma moça beijava você. Tudo montagem. Camila viu essa foto. Nós dissemos que você já estava prometido a outro casamento. Arthur cerrou os punhos. Os olhos ardiam de raiva e dor. Vocês fizeram isso comigo, com ela. Ele sussurrou. A senhora Vasconcelos começou a soluçar. Meu filho, nos perdoe. Ela caiu de joelhos diante dele. Nós fomos cegos, arrogantes. Não imaginávamos que você sofreria tanto. Tentamos consertar, juro que tentamos. Arthur piscou, confuso. O quê? O senhor Vasconcelos assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Nós tentamos encontrá-la, Arthur. Quando percebemos o mal que fizemos, tentamos localizá-la. Camila cruzou os braços. Mentira. Nunca me procuraram. A senhora Vasconcelos enxugou as lágrimas. Procuramos sim. Mas você desapareceu, Camila. Sumiu do mapa, mudou de cidade, trocou de endereço, ninguém sabia onde você estava. Camila hesitou. Ela realmente havia fugido sem olhar para trás. Arthur passou a mão pelos cabelos atordoado. Tanta dor, tantos anos perdidos, tudo por causa de uma mentira. O peso do arrependimento. Os pais de Arthur olhavam para Davi, que estava quieto, abraçado a Camila. Havia algo nele que os atingia profundamente. Ele é nosso neto, não é? O senhor. Vasconcelos perguntou, sua voz trêmula. Camila assentiu. Sim, esse é Davi, filho do Arthur. A senhora Vasconcelos desabou em mais lágrimas. Meu Deus, o que fizemos? Ela olhava para o neto como se finalmente entendesse a gravidade do que havia feito. Arthur olhou para os pais. Vocês me devem anos, anos que eu deveria ter passado com meu filho, momentos que eu nunca mais vou recuperar. O senhor Vasconcelos suspirou. Eu sei,
Nunca poderemos consertar o que fizemos, mas, por favor, nos deixem tentar. Arthur fechou os olhos. Ele queria odiá-los, queria gritar, mas parte dele sabia que o arrependimento deles era real. Ele olhou para Camila, esperando uma resposta dela. Ela respirou fundo e disse: "O tempo dirá se conseguiremos perdoá-los. Mas o mínimo que podemos fazer agora é seguir em frente com a verdade." Arthur segurou a mão dela com força e olhou para os pais uma última vez. "Nunca mais ousem interferir na minha vida." O Sr. Vasconcelos assentiu. "Nunca mais." A Sra. Vasconcelos olhou para Davi e com a voz embargada perguntou: Posso conhecê-lo?" Arthur olhou para Camila. A decisão era dela. Camila hesitou, mas por fim assentiu. "Davi, venha cá." O menino olhou para a mãe e depois para os avós. Ele se aproximou devagar, ainda tímido. A Sra. Vasconcelos não segurou o choro ao olhar para ele de perto. "Meu neto," ela sussurrou, a voz embargada. O Sr. Vasconcelos tocou o ombro do menino e sorriu, apesar das lágrimas. "Você tem os olhos do seu pai." Davi olhou para Arthur confuso. "Eles são meus avós, papai?" Arthur sentiu o peito apertar. Pela primeira vez, ele ouviu aquilo. "Papai." Ele olhou para Camila, que assentiu suavemente. Arthur se abaixou e segurou as mãos do filho. "Sim, filho, eles são." A Sra. Vasconcelos soluçou, levando a mão ao peito. "E nós vamos passar o resto da vida tentando compensar o tempo perdido." A verdade finalmente havia sido dita. Agora era hora de seguir em frente. Mas o que o futuro reservava para Arthur e Camila? Arthur e Camila deixaram a mansão dos Vasconcelos, de mãos dadas, carregando Davi no colo. O peso dos últimos acontecimentos ainda pairava sobre eles, mas, ao mesmo tempo, uma nova esperança nascia. A noite já havia caído quando chegaram à casa de Camila. Era uma casa simples, em um pequeno bairro no interior, mas cheia de aconchego. Arthur olhou ao redor, observando cada detalhe. Aquele era o lugar onde o filho dele cresceu, onde Camila passou todos aqueles anos sem ele. Camila abriu a porta e suspirou. "Não repare na simplicidade, é o que eu pude oferecer ao Davi." Arthur olhou para ela com ternura. "Camila, não me importa o tamanho da casa, o que me dói é saber que vocês passaram por dificuldades enquanto eu..." Ele fez uma pausa, engolindo a culpa que o sufocava. Camila segurou sua mão. "Não se culpe, Arthur. Você também sofreu. Mas agora estamos juntos." Arthur assentiu determinado. "Então, agora vamos fazer tudo diferente. Vocês merecem o melhor. Precisamos de uma casa." Camila arqueou a sobrancelha e sorriu de lado. "Antes de falarmos de casa, não acha que tem algo que você precisa fazer antes?" Arthur franziu o senho, confuso. "O quê?" Ela cruzou os braços e sorriu divertida. "Você precisa me pedir em casamento, não é?" Arthur arregalou os olhos e por um instante ficou em silêncio. Então riu. Riu como há muito tempo não ria. Ele segurou o rosto dela com ternura. "É tudo o que eu mais quero, meu amor." Camila corou, sentindo o coração disparar. Os olhos de Arthur estavam cheios de amor, o mesmo amor que ela sempre sonhou em reencontrar. No dia seguinte, Camila arrumou suas poucas coisas, roupas, documentos, pequenos objetos que guardavam memórias. Tudo cabia em algumas malas. Arthur a ajudou, sentindo o peito apertar. Camila passou anos vivendo com tão pouco, enquanto ele sempre teve tudo, mas agora nada mais seria assim. Camila olhou para sua casa uma última vez, emocionada. "Foi aqui que eu criei Davi, sozinha. Mas agora não estou mais sozinha." Arthur a abraçou forte. "Nunca mais, meu amor, nunca mais." Eles entraram no carro e partiram. Davi estava animado no banco de trás, sem entender completamente tudo o que estava acontecendo, mas feliz.
por estar ao lado dos pais. Quando chegaram à casa de Arthur, Camila ficou paralisada. Era uma pequena mansão, cercada por jardins bem cuidados, com uma arquitetura elegante, mas acolhedora. Era completamente diferente de tudo o que ela estava acostumada. Arthur, Ela olhou para ele surpresa. Arthur sorriu. Agora esta é a sua casa também. A casa da nossa família. Ela sorriu emocionada. Depois de tantos anos, eles estavam finalmente juntos. Aquela noite foi especial. Davi, cansado da viagem e da empolgação do dia, dormiu cedo em seu novo quarto. Arthur viu a oportunidade perfeita. Ele tinha algo muito importante para fazer. Na cozinha, ele preparou um jantar especial. Velas iluminavam a mesa. O aroma de vinho e comida se misturava ao ambiente. Ele estava nervoso, mas animado. Quando Camila desceu as escadas, ficou boquiaberta. "O que é isso?" ela perguntou surpresa. Arthur se aproximou, segurando suas mãos. "É a noite que eu deveria ter te dado há muito tempo." Camila sentiu os olhos marejarem. Arthur se ajoelhou diante dela, pegando uma pequena caixa no bolso. "Camila, eu perdi 6 anos da minha vida longe de você e do nosso filho. 6 anos sem saber que o amor da minha vida estava criando meu filho sozinha. Mas agora estamos aqui, juntos, e eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Quer se casar comigo?" As lágrimas escorreram pelo rosto de Camila. Seu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Ela levou as mãos ao rosto e sorriu em meio ao choro. Sim, meu amor, eu aceito." Arthur sorriu, deslizando o anel em seu dedo. Eles se abraçaram forte, se beijando com todo o amor guardado. Durante anos, era o começo de uma nova história. Com o tempo, os pais de Arthur foram se aproximando. O arrependimento era real. Eles sabiam que não poderiam apagar o passado, mas estavam dispostos a reconstruir uma nova relação com o filho, com Camila e principalmente com o neto. Davi, inocente e de coração puro, aceitou os avós aos poucos. A senhora Vasconcelos chorava todas as vezes que o via sorrir. Era como olhar para Arthur quando criança. O senhor Vasconcelos fazia questão de levá-lo ao parque, contar histórias, mostrar arrependimento em cada gesto. Arthur, ainda machucado pelo passado, manteve certa distância no início, mas sabia que o tempo curaria as feridas. E agora ele tinha tudo o que sempre sonhou: Camila, Davi e um futuro cheio de amor. Mas o destino ainda guardava uma última surpresa para eles. Os dias na nova casa de Arthur eram como um sonho para Camila e Davi. Era difícil acreditar que depois de tantos anos de sofrimento e separação, finalmente estavam vivendo como uma verdadeira família. Camila se adaptava à nova realidade aos poucos. Passar de uma vida simples e cheia de dificuldades para uma mansão luxuosa era algo surreal. No começo, ela sentia-se deslocada, mas Arthur fazia questão de lembrá-la todos os dias de que aquele era o lar dela também. Aqui não é só minha casa, Camila. Agora é a nossa casa. É o nosso recomeço. Ela sorria, sentindo-se cada vez mais segura ao lado do homem que sempre amou. Davi estava radiante. Nunca tinha tido um quarto só seu, com brinquedos, roupas novas e um pai que o amava incondicionalmente. Ele era um menino alegre, cheio de vida, e agora transbordava a felicidade. Arthur dedicava-se ao filho como nunca imaginou que faria. Passava tardes inteiras brincando no jardim, jogando bola, contando histórias e até ensinando o pequeno a nadar, algo que, ironicamente, quase o levou a perdê-lo antes mesmo de conhecê-lo. Você nada muito bem, campeão. Mas da próxima vez, só no rasinho, hein? Arthur brincava, bagunçando os cabelos do filho. Davi gargalhava, abraçando o pai. Eu prometo, papai, eu te amo. Arthur congelava toda vez que ouvia aquela palavra. Papai. Era um som que ele nunca esperou ouvir. E agora
Cada vez que Davi dizia, sentia seu coração derreter. Os pais de Arthur também começaram a visitar a casa com mais frequência. No início, Camila ficava receosa. A dor do passado ainda existia. Ela não tinha esquecido tudo o que sofreu, todas as lágrimas que derramou, mas Davi não guardava rancor. Para ele, aqueles eram seus avós, e ele os tratava com carinho e inocência. A primeira vez que a senhora Vasconcelos o pegou no colo, não conseguiu conter as lágrimas. Me perdoa, meu netinho. Eu fui muito cruel com a sua mamãe, mas eu prometo que vou passar o resto da minha vida tentando compensar isso. Camila observou a cena, sentindo o coração apertar. Aquela mulher que um dia a expulsou da casa onde trabalhava, agora estava ali, arrependida, segurando seu filho nos braços. Ela respirou fundo. Era difícil esquecer, mas ela não queria mais carregar rancor. O que passou, passou. Agora, tudo o que importava era a felicidade da sua família. Então, ela se aproximou e disse, com a voz trêmula, o tempo não volta, mas a gente pode fazer diferente daqui para frente. A senhora Vasconcelos olhou para ela com lágrimas nos olhos. Obrigada, Camila. Eu não mereço seu perdão, mas obrigada. Arthur observava tudo em silêncio, sentindo orgulho da mulher incrível que tinha ao seu lado. Seu pai também se aproximou e, com a voz embargada, disse, filho, eu destruí seu coração, fiz algo imperdoável, mas eu estava cego pelo orgulho, pela ambição. Você sempre amou essa mulher e eu fui covarde ao separar vocês. Espero que algum dia você possa... Arthur o interrompeu, encarando-o nos olhos. Eu não sei se posso esquecer tudo o que vocês fizeram, mas o que eu sei é que eu não quero viver carregando esse peso. Eu só quero olhar para frente. O Sr. Vasconcelos assentiu, visivelmente emocionado. Aquele era um dia de redenção, de um novo começo. Com o tempo, tudo foi ficando mais leve. Arthur queria aproveitar cada momento ao lado de sua nova família. Então ele decidiu planejar um dia especial para Camila e Davi. Arrumem as coisas, vamos viajar por uns dias. Camila o olhou surpresa. Viajar? Para onde? Praia. Vamos voltar para onde tudo começou. Mas desta vez, sem sustos. Ele brincou, piscando para Davi. O menino vibrou de alegria. Vamos para a praia! Vamos para a praia! E assim fizeram. Foram para um lindo resort à beira-mar. Desta vez, não havia tempestades nem medos. Apenas risadas, amor e felicidade. Davi correu pela areia, brincou no mar sob a supervisão atenta de Arthur, construiu castelos de areia com Camila. Eles tiraram fotos, comeram frutos do mar e viram o pôr do sol juntos. Em um momento especial, Arthur pegou Camila pela mão e a girou na areia, dançando ao som das ondas. Eu nunca fui tão feliz como sou agora, ele confessou, olhando nos olhos dela. Camila sorriu, tocando seu rosto com carinho. Nem eu. E ali, sob o céu estrelado, eles se beijaram com a certeza de que, apesar de todas as dificuldades, o amor deles venceu. Mas o destino ainda tinha mais uma surpresa para eles. Os meses passaram e a vida de Arthur, Camila e Davi tomou um rumo que ninguém poderia ter previsto. Agora, eles não eram apenas um casal apaixonado e um filho feliz. Eles eram uma família. Os pais de Arthur, pouco a pouco, foram se aproximando. No começo, o contato era tímido, mas com o tempo foi se tornando mais natural. O amor de Davi quebrou qualquer barreira. Vovó, olha meu desenho. Davi corria até a senhora Vasconcelos com um papel colorido nas mãos. Ela olhava emocionada. Que lindo, meu amor. É a nossa família? Sim, aqui sou eu, o papai e a mamãe. Ela sentia o coração apertar ao ver aquela imagem. 6 anos atrás, ela tentou impedir que essa família existisse. Agora, ela queria apenas fazer parte dela. O Sr. Vasconcelos, antes tão sério e fechado, agora se via sentado no chão brincando com o neto. Vovô, você sabe jogar bola? Davi perguntava,
segurando uma pequena bola de futebol. O homem riu. Acho que eu era bom nisso quando era jovem, mas vamos ver se ainda sei alguma coisa. E entre tropeços e risadas, ele jogava bola com o neto, sentindo-se vivo como há muito tempo não se sentia. Arthur decidiu que era hora de dar um passo importante. Ele queria reunir toda a família para um grande jantar. Não apenas uma celebração, mas um momento de fechamento de ciclos. Camila preparou tudo com carinho. A casa estava decorada, a mesa farta, e o cheiro de comida caseira trazia aconchego ao ambiente. Quando os pais de Arthur chegaram, ficaram surpresos com a recepção calorosa. Todos se sentaram e, por um momento, o silêncio tomou conta da mesa. Era um silêncio diferente, um silêncio de reflexão. Arthur olhou para seus pais e respirou fundo. Hoje é uma noite especial, uma noite de perdão e recomeço. Camila segurou sua mão com carinho. O Sr. Vasconcelos abaixou a cabeça, sentindo um nó na garganta. Filho, eu e sua mãe erramos muito. Nosso orgulho, nossa arrogância, tudo isso quase destruiu sua felicidade. Nós queríamos que você seguisse um caminho que achávamos ser o certo, mas esquecemos que quem devia escolher sua felicidade era você. A senhora Vasconcelos completou, com a voz embargada. Nós te tiramos da mulher que você amava e de seu próprio filho. Não há perdão para o que fizemos, mas estamos aqui tentando ser melhores. Camila olhou para eles e sorriu de maneira gentil. O passado não pode ser mudado, mas o futuro pode ser diferente. Eu sei que vocês se arrependem. Eu sei que querem fazer parte da nossa vida agora. E sabem de uma coisa? Davi ama vocês. Ele merece ter os avós por perto. Arthur assentiu, emocionado. Eu passei anos em depressão, sem entender o motivo de ter sido deixado para trás. Mas agora eu entendi que o amor sempre encontra um caminho. E hoje eu escolho deixar o rancor para trás. Aquelas palavras foram como um alívio na alma dos pais de Arthur. O Sr. Vasconcelos, um homem que sempre foi rígido e pouco emocional, não conseguiu segurar as lágrimas. Ele se levantou e abraçou Arthur com força. Eu amo você, meu filho. Me perdoa. Arthur retribuiu o abraço, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. A senhora Vasconcelos abraçou Camila, sussurrando: Obrigada por amar meu filho. Camila sorriu e disse: Sempre foi ele, sempre será. Davi observava tudo com um grande sorriso no rosto. Mesmo sem entender completamente a profundidade daquele momento, ele sabia que algo bom estava acontecendo. Ele abriu os bracinhos e gritou: Família feliz! Todos riram e o abraçaram, unindo-se como uma verdadeira família. Uma última surpresa. Depois do jantar, Arthur e Camila levaram Davi para o quarto. Ele estava exausto, mas muito feliz. Camila o cobriu e beijou sua testa. Boa noite, meu amor. Arthur fez o mesmo. Durma bem, campeão. Amanhã vamos brincar mais. Davi sorriu e fechou os olhos, adormecendo rapidamente. Arthur segurou a mão de Camila e a levou até o jardim, onde o luar iluminava tudo. Eles se sentaram em um banco e ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a paz daquele instante. Então, Camila respirou fundo e olhou para Arthur com um brilho diferente no olhar. Arthur, eu preciso te contar uma coisa. Ele a olhou curioso. O que foi, meu amor? Ela sorriu pegando as mãos dele. Nós vamos ter outro filho. Arthur ficou paralisado. O coração disparou. O quê? Você está grávida? Camila assentiu, com os olhos marejados. Arthur sentiu uma onda de emoções o atingir. Era a felicidade completa. Ele segurou o rosto dela e a beijou com todo o amor que sentia. Você me deu tudo o que eu mais queria na vida. Eu te amo, Camila. Ela sorriu, tocando o rosto dele com carinho. Eu também te amo, Arthur.
Sempre amei. Ali, sob o céu estrelado, eles se abraçaram. Uma nova fase começava. O passado ficou para trás. Agora, o futuro era apenas sobre amor, perdão e uma família que finalmente estava completa. Os pais de Arthur aprenderam, da maneira mais difícil, que não se pode escolher a felicidade de um filho. O amor verdadeiro não pode ser impedido por orgulho, dinheiro ou convenções sociais. Se tivessem aceitado Camila desde o começo, poderiam ter vivido tudo isso anos antes. Mas o destino deu a eles uma segunda chance. E desta vez, eles escolheram certo. E assim, Arthur, Camila, Davi e o novo bebê que estava a caminho iniciaram um capítulo de suas vidas repleto de amor, união e felicidade. Porque no final, o amor sempre vence.